Olá pessoal, olha aqui de novo, vamos que vamos. Então vamos para a segunda parte do capítulo 3, vetores, ok? Vamos continuar vendo operações matemáticas com grandezas vetoriais, achando o vetor resultante. Então vamos ver várias situações agora em que o problema fala que foram aplicadas duas ou mais forças em um determinado corpo, certo? Ou em determinado ponto do espaço, e ele quer o vetor soma ou o vetor resultante de todos esses vetores em questão. Primeiro caso, quando eu tenho vetores com mesma direção e mesmo sentido. Vetores com mesma direção e mesmo sentido. Faz conta que aqui é a origem e aqui é a extremidade de cada vetor, tá? Faz conta que aqui são dois vetores. E eles estão assim, ó, com origem aqui do mesmo lado e extremidade do mesmo lado, né? Então esses dois pincéis, eles têm, ó, são paralelos ao chão, eles estão na direção horizontal e sentido, né, da direita para a esquerda, perfeito? Estão dessa forma, como se fossem os dois ponteiros do relógio, né? Observe vocês que eles são paralelos, né, e estão no mesmo sentido. Logo eu digo que o ângulo entre eles é 0 graus. Observe que não há abertura entre eles, eles são paralelos e estão no mesmo sentido, perfeito? Então é esta situação, ó. Eu tenho como exemplo V1 e o V2, vetores paralelos e sentido para a direita, né? Então, quando eu quero achar o vetor resultante, eu vou armar da seguinte forma: vetor resultante, não esqueçam da aula passada, e vetor soma. Eu coloco origem do segundo na extremidade do primeiro, desta forma aqui, ó. E aí o que vai acontecer? O vetor resultante ou vetor soma vai ser a soma dos dois. Então dá esse vetor maior que eu vou chamar de VR, ok? Para achar o valor, a intensidade ou o módulo deste vetor aqui, eu pego V1 somo com 2. Intensidade ao módulo de V1 somando com intensidade ao módulo de V2 vai dar a intensidade ao módulo do vetor resultante. Beleza? Agora eu tenho uma outra situação aqui. Vetores com mesma direção e sentidos diferentes, ou sentidos contrários, ou sentidos opostos. Então, mais uma vez o nosso exemplo aqui com o pincel, né? Um está para a esquerda e o outro aqui está para a direita, em relação a vocês que estão vendo aí, correto? Então, esses dois pincéis aqui, eles têm a mesma direção, porém, um está para o lado, o outro está para o outro. Logo, o ângulo entre eles é quanto? 180 graus, né? Meia circunferência é o que? 180 graus. Aqui o ângulo é 180 graus de abertura, ou ângulo raso, né? Da matemática a gente lembra disso. Então, quando isso acontece, colocando origem de um vetor na extremidade do outro, o que vai acontecer? O vetor aqui resultante vai ser essa parte aqui que sobrou, né? Está aqui o vetorzinho resultante. Professor, e qual é a orientação desse vetor resultante? Vai ter a orientação do vetor maior, ou seja, né, para achar a intensidade do vetor resultante, né, eu vou fazer vetor maior menos o vetor menor. Intensidade do vetor maior, no caso é o V1, menos a intensidade do vetor menor, no caso é o V2. E aí eu acho a intensidade do vetor soma ou vetor resultante. Então quando os vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, eu somo para achar a intensidade? Sim. E eu subtraio quando eles têm sentidos contrários e mesma direção? Sim. Beleza? Soma aqui e subtrai aqui. Professor, e quando o ângulo for 90 graus? Né? Já vimos 0, 180 graus, né? E quando o ângulo for 90 graus, os vetores tiverem ângulo de 90 graus, ou seja, como exemplo eu tenho aqui o vetor na vertical, né, para cima, sentido para cima, direção vertical, certo? E aqui direção horizontal, sentido da esquerda para a direita ou para a direita. Então, se um está na vertical, ou seja, forma 90 graus com a superfície plana, e o outro está na horizontal, o ângulo entre eles é quanto, pessoal? 90 graus. Então, juntando aqui origem de um com origem do outro, né, fica uma figura dessa forma. Fechando aqui com os lados aqui dessa figura pontilhadamente, eu tenho o quê? Eu tenho uma figura, um quadrilátero. E se eu olhar bem, isso aqui, ó, a metade, né, desse quadrilátero, desse retângulo, me dá um triângulo retângulo. Observe vocês, aqui, ó,
é 90 graus, perfeito? Então, da matemática, eu lembro de uma relação de Pitágoras, ou teorema de Pitágoras, que é aplicado no triângulo retângulo. Se aqui é um triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa, que é o VR, e os outros dois lados, o V2. Opa, e esse lado aqui quem é? Esse lado tem o mesmo tamanho deste, então aqui também tem o tamanho de V1. Então aqui é V1, aqui é V2 e aqui é VR. Logo eu tenho o quê? Os catetos e eu quero a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, o que diz? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Logo, para achar a intensidade aqui do vetor resultante, quando o ângulo for 90 graus, menino e menina, eu faço VR ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Logo que para achar o VR, isso aqui vai ficar raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, perfeito? Para achar a intensidade aqui do vetor resultante, ok? Sabe que tem que isolar, porque eu não quero VR ao quadrado, eu quero VR, beleza? E por último aqui, quando o ângulo for qualquer ângulo, né? A gente viu quando o ângulo for 0, quando o ângulo for 180, quando o ângulo for 90, mas quando não for nenhum dos três, particularmente falando, né? Por exemplo, esse ângulo aqui entre esses dois vetores, ó, unindo aqui origem com origem, como a gente sempre fez, vai dar um ângulo aqui que não é 90 graus, concorda comigo? Vai dar um ângulo aqui que não é 0 graus, porque ele não tem mesma direção e mesmo sentido, certo? E não é 180 graus, porque ele não tem mesma direção e sentidos contrários, tem sentido diferente, mas não é contrário. Então o que eu faço para achar a intensidade aqui, ó, pela regra de Pitágoras, do paralelogramo, né? O que eu faço para achar, né, a intensidade desse VR? O que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó, VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais, isso mesmo, 2 vezes V1 vezes o V2 vezes o cosseno do ângulo entre eles aqui, dessa abertura, né, em relação a esse ponto aqui, da junção dos dois, origem com origem, cosseno de alfa. Então eu tenho esta relação aqui, pessoal, que eu chamo, sabe de quê? Essa relação? Relação de regra do paralelogramos, certo? Professor, regra do paralelogramo, eu lembro de ter estudado na matemática, regra, ou lei dos cossenos, né? Bem, aqui eu vou aplicar a regra do paralelogramo, que é isso aqui, que veio da lei do cosseno. Mas eu vou dizer uma coisa para você que não tem no seu livro. Se por acaso você tiver ou tivesse este ângulo aqui, que não é o alfa, né? Posso chamar de ângulo θ, eu posso aplicar a lei dos cossenos em relação a θ, certo? E aí parece com essa aqui, né? Vai ficar assim, ó. VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, certo? Mas não, agora é menos, porque a lei dos cossenos, menos 2 vezes V1 vezes o V2, cosseno também, só que agora é do θ, certo? Se eu aplicar uma fórmula ou esta outra fórmula, que é a lei dos cossenos, dá certo. Detalhe, para a lei dos cossenos, nessa configuração aqui eu tenho que ter esse ângulo, esse θ, para achar a intensidade, né? A intensidade aqui do VR. Usando-se o alfa, que é o ângulo entre os vetores, né? No converse aqui nas origens dos dois, certo? Eu uso a regra do paralelogramo. Observação, já falei, vou falar de novo para vocês não esquecerem, menino e menina. A regra do paralelogramo, que é essa primeira, ela vem desta segunda, da lei dos cossenos. E observem vocês, elas são parecidas. A diferença é que aqui é mais para a regra do paralelogramo e para a lei dos cossenos aqui é menos. Beleza? Copiado? Vamos ter ainda a parte 3 para terminar finalmente a parte teórica deste capítulo. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.